Setembro de 1943. A 1.800 metros de altitude sobre o Golfo de Wuhan, um solitário P-38 Lightning mergulha bruscamente em direção a uma nuvem de tempestade enquanto 6 Zero japoneses se aproximam por trás. O piloto tem 22 anos. Seus companheiros de esquadrão o chamavam de ingênuo. Seu comandante o advertiu 2 vezes por ignorar a doutrina. Agora ele está tentando uma manobra que não deveria existir. Uma curva tão fechada, tão impossível para um caça bimotor, que os pilotos inimigos a confundirão com uma falha mecânica. Eles não perceberão o erro até que seja tarde demais. A Nova Guiné em 1943 não é uma linha de frente. É um delírio febril envolto em selva e chuva. O cheiro de combustível de aviação se mistura com a vegetação em decomposição. Os mosquitos infestam em quantidades tão grandes que obscurecem os painéis de instrumentos. Os pilotos dormem em tendas que alagam durante as monções, acordam para briefings realizados sob lona, e voam em missões sobre uma ilha que já matou mais homens por doenças do que em combate. A 5ª Força Aérea opera a partir de pistas de pouso improvisadas, abertas em meio à vegetação rasteira. Tapetes Marston colocados sobre a lama. As equipes de solo trabalham descalças porque as botas apodrecem em dias. Os mecânicos desmontam peças de aeronaves destruídas porque as cadeias de suprimento se movem mais lentamente do que a guerra. Cada missão é uma aposta contra o clima, a distância e um inimigo que conhece o terreno melhor do que qualquer mapa. Caças japoneses dominam as aproximações do norte. Zeros e Oscars pilotados por veteranos da China e das Filipinas. Homens que aprenderam a combater quando a maioria dos pilotos americanos ainda estava no ensino médio. Eles são mais leves, mais ágeis, capazes de fazer curvas fechadas por dentro de qualquer coisa que os aliados possam mobilizar. A doutrina americana é clara. Nunca lute contra um zero em combate aéreo aproximado. Use velocidade e altitude. Ataque zoom. Mergulhe. Atire. Suba para longe. Repita. É um conselho sensato, lógico, baseado na física e em estatísticas de sobrevivência. E para a maioria dos pilotos, funciona. Mas a doutrina pressupõe que todas as aeronaves se comportem conforme projetado. Pressupõe que os pilotos sigam o manual. Não leva em conta os garotos do campo que cresceram extraindo mais das máquinas do que os engenheiros jamais imaginaram. O P-38 Lightning é um paradoxo. Bimotor, com fuselagem dupla, pesado e rápido. Ele pode ultrapassar quase qualquer coisa em altitude e desferir um poder de fogo devastador com suas metralhadoras montadas no nariz. Mas não é um caça de combate aéreo. O manual diz isso. Os instrutores dizem isso. Os veteranos de combate dizem isso. Ele vira como um trem de carga, perde energia em curvas fechadas. Se você tentar forçá-lo em uma curva fechada em baixa velocidade, ele entrará em um parafuso que o matará antes que você possa se recuperar. Portanto, a doutrina é simples. Mantenha-se rápido. Mantenha-se alto. Use seu alcance e suas armas. Não tente virar com o inimigo. É um bom conselho. Quase todos o seguem. Quase. Se esta história é importante para você, curta e inscreva-se. Seu nome era Richard Irabon. Nascido em 24 de dezembro de 1920 em Superior, Wisconsin, o terceiro de 9 filhos. Seu pai era um imigrante sueco que trabalhava a terra e consertava equipamentos agrícolas com arame e intuição. Sua mãe era professora. A família morava em uma planície onde o inverno chegava cedo e ia embora tarde, onde as máquinas ou funcionavam ou você as fazia. Funcionar porque ninguém vinha ajudar. Bom cresceu imerso em motores de tratores. Ele aprendeu cedo que os manuais eram diretrizes, não verdades absolutas. Uma máquina tinha tendências, não limitações. Você aprendia seus humores, seus pontos de equilíbrio. O limite onde o desempenho se situava pouco antes da falha. Ele pilotou seu primeiro avião aos 18 anos, um avião de treinamento leve de um amigo, e sentiu imediatamente que a mesma lógica se aplicava. Peso, empuxo, pressão, tempo. Era apenas mais uma máquina, e toda máquina poderia lhe dar. Mas se você a entendesse profundamente o suficiente. Ele se alistou em maio de 1941, antes da guerra começar para os Estados Unidos, mas depois se ficou claro para onde o mundo estava caminhando. Treinamento de voo em lugares com nomes.
como Campo Thunderbird e Luke. Ele era quieto, educado, mediano na maioria dos aspectos. Os instrutores notaram bons reflexos e uma artilharia adequada. Nada excepcional, sem sinais de alerta. Ele se formou e recebeu suas asas em janeiro de 1942, um mês depois de Pearl Harbor. Então os problemas começaram, não por desafio ou arrogância, mas por curiosidade. Ele voou baixo sobre a casa de um amigo na Califórnia e foi advertido. Ele fez um cambalhota sobre a ponte Golden Gate e recebeu uma reprimenda. Seus superiores o rotularam de imprudente. Ele não via as coisas dessa maneira. Ele estava testando limites, aprendendo que a aeronave toleraria e onde realmente estava a margem. Cada manobra o ensinava algo que o manual não mencionava. Como o P-38 se comportava à beira de uma perda de sustentação. Quanto leme era necessário para virar o nariz bruscamente. Como as hélices torciam de forma diferente, dependendo da aceleração e do ângulo. Não era exibicionismo, era pesquisa. Mas a Força Aérea do Exército não via dessa forma. Eles o enviaram para o Pacífico em setembro de 1942, designado para o 49º Grupo de Caça, Nova Guiné, o lugar para onde jovens pilotos iam para aprender ou morrer. Seus companheiros de esquadrão eram pilotos veteranos mais velhos e experientes que haviam sobrevivido à retirada das Filipinas e a Java. Eles enxergavam Bom com um ceticismo educado, um garoto de Wisconsin que havia sobrevoado pontes e não tinha visto combate. Às vezes, o chamavam de caipira na cara dele. Não era cruel, apenas descritivo. Ele não falava muito, não jogava nem bebia muito. Passava seu tempo livre escrevendo cartas para casa ou caminhando pelo perímetro da pista de pouso, observando os mecânicos trabalharem. Era simpático, mas ninguém esperava muito dele. Suas primeiras vitórias aconteceram em dezembro de 1942. 2 zeros durante uma missão de escolta de bombardeiros. Combates limpos, seguindo o manual. Explosão e zoom. O esquadrão o parabenizou. Trabalho padrão. Então, em janeiro, durante uma varredura em baixa altitude, algo mudou. 1-0 seguiu de perto durante um ataque rasante. Bom deveria ter usado potência, estendido o curso e escapado. Em vez disso, iniciou uma curva ascendente, mais fechada do que o manual recomendava, mais fechada do que o treinamento permitia. O P-38 tremeu, sacudiu na beira de uma estolagem. O 0 seguiu, confiante. Então Bom saiu da curva. Fez uma curva rápida usando o leme e o diferencial de potência, e o 0 passou zunindo por sua frente. 3 segundos de tiros. O caça inimigo se desintegrou. Foi instinto, intuição ou lógica de caipira aplicada. 1.200 metros de altitude. Seu ala relatou como sorte. Bom não disse nada, mas arquivou. A manobra tinha funcionado. Isso significava que era repetível. Em meados de 1943, a guerra aérea sobre a Nova Guiné havia se tornado um problema matemático que ninguém conseguia resolver. Os bombardeiros americanos precisavam de escolta de caças para sobreviver. Os interceptores japoneses precisavam romper a escolta para abater os bombardeiros. Ambos os lados conheciam a equação. O lado com melhores caças, melhores táticas ou mais sorte venceria. 0 continuava sendo a variável que inclinava tudo. O A6M da Mitsubishi era uma obra-prima de design minimalista, leve, manobrável, pilotado por pilotos treinados em escolas brutais implacáveis. Em um combate aéreo aproximado, 1-0 podia superar em curva qualquer aeronave americana. P-40, P-39, até mesmo os novos P-38. A física não mentia. Uma aeronave mais leve, com menor carga alar, podia fazer curvas mais fechadas. Ponto final. Então, a doutrina americana tornou-se rígida. Nunca entrar em combate aéreo aproximado. Usar altitude, velocidade, trabalho em equipe, mergulhar sobre o inimigo, atirar, subir de volta para a segurança, repetir. Funcionava na maioria das vezes, mas significava ceder o combate vertical, ceder a manobrabilidade em baixa velocidade, ceder qualquer cenário em que você
não pudesse ditar as regras. Significava voar com medo, e significava que sempre que bombardeiros eram atacados em baixa altitude, ou escoltas eram separadas, ou o mau tempo forçava todos a descerem para o mato, pilotos americanos morriam. Os comandantes sabiam disso. A inteligência sabia disso. Todos sabiam disso. A solução não era um mistério. Construir um caça mais leve, ou treinar pilotos por mais tempo, ou sobrepujar o inimigo em número. Mas caças mais leves ainda estavam a anos de distância. O treinamento de pilotos exigia um tempo que a guerra não permitia, e os números não ajudavam muito quando 600 podiam imobilizar 20 P-38 apenas forçando a fazer curvas defensivas. Enquanto isso, pilotos continuavam morrendo. Não dramaticamente, apenas constantemente. Um caça perdido aqui, 2. Ali, paraquedas sobre a selva onde o resgate nunca chegava. Compartimentos vazios em tendas. Cartas para casa escritas por companheiros de esquadrão. As perdas eram estatisticamente sustentáveis. As forças aéreas podiam substituir pilotos mais rápido do que eles morriam. Mas sustentabilidade não é vitória. E os homens que morriam sabiam a diferença. Bom estava entre eles, voando missão após missão durante aquele verão. Em agosto, ele tinha 12 vitórias confirmadas, o suficiente para se tornar as 2 vezes. O suficiente para ganhar respeito. Mas respeito não mudava a doutrina. E a doutrina ainda dizia que o P-38 não podia combater em combate aéreo. Ele não discutiu, não escreveu relatórios nem desafiou briefings, mas continuou testando. Em cada missão, em cada combate, ele se esforçava um pouco mais nos limites, curvas mais fechadas, velocidades mais baixas, subidas mais íngremes. Ele aprendeu que o P-38 tinha uma peculiaridade, uma faixa estreita de velocidade e potência onde podia fazer coisas que não deveria. Se você mantivesse os aceleradores desiguais, usasse o leme agressivamente e pilotasse no limite da vibração de stall sem ultrapassá-lo, o grande caça bimotor podia fazer curvas fechadas quase tão rápidas quanto um avião monomotor. Não tão fechadas quanto um zero, mas perto o suficiente para que a geometria começasse a importar mais do que o raio de curva. Ele não contou a ninguém. Não havia nada para contar ainda, apenas uma teoria, uma sensação. O tipo de conhecimento que você carrega nas mãos e na espinha, não na cabeça. Ele precisava de provas, e provas exigiam as circunstâncias certas. O tipo de circunstâncias que a doutrina dizia que você deveria evitar a todo custo. 12 de setembro de 1943. Reunião matinal sobre a missão em uma tenda com cheiro de mofo e fumaça de cigarro. O alvo era um aeródromo japonês. Próximo. Bombardeiros atacariam a pista e os abrigos. Caças escoltariam e varreriam. Operação padrão. Espere forte resistência. Zeros e Oscars baseados. Nas proximidades. Voem com inteligência. Voem rápido. Não se separem. Bom estava sentado perto da parte de trás. Mal ouvindo. Ele já havia voado esse perfil 2 dúzias de vezes. As variáveis nunca mudavam muito. Altitude, rumo, carga de combustível, frequências de rádio. O resto, você descobria quando acontecia. Decolagem às 8 horas. 16 P-38S formando-se sobre a costa, subindo através da neblina em direção aos bombardeiros. O tempo estava típico. Nuvens fragmentadas, chuva esparsa, visibilidade mudando a cada minuto. O tipo de céu onde você podia perder um ala apenas desviando o olhar. Eles fizeram contato com os bombardeiros sobre o Golfo. B-25S, baixos pesados, suas formações compactas. Os caças se espalharam em posições de escolta. Cobertura alta, cobertura baixa, flanqueadores. Bom voo em altitude média, vasculhando o horizonte. A costa se aproximava. Selva verde, praias brancas, o brilho dos rios serpenteando para o interior. Bonito e mortal. Em algum lugar abaixo, observadores já estavam se comunicando por rádio. Os zeros subiram rapidamente, emergindo das nuvens baixas como tubarões subindo das profundezas. 15. Talvez 20 pontos inicialmente, eles ignoraram os bombardeiros e foram direto para os caças. Táticas clássicas.
Romper a escolta e depois atacar-os. Bombardeiros. O rádio explodiu. Chamada de contatos, rumos, altitudes. As formações organizadas se dissolveram no caos. Bom rolou em direção ao combate mais próximo. 2. Zeros perseguindo um P-38 em um mergulho raso. Ele se aproximou por trás, alinhou, Zero que vinha atrás e disparou. Estilhaços voaram da rota da asa. O Zero fez um giro brusco e mergulhou, deixando um rastro de fumaça. Bom não o seguiu. Já estava procurando a próxima. Ameaça. Foi quando ele os viu. 6 zeros um pouco abaixo, virando em direção a um par de P-38S que havia se deslocado para o sul. Os americanos ainda não os tinham visto. Bom, acelerou ao máximo e mergulhou. Seu ala chamou algo pelo rádio. Bom não respondeu. Não havia tempo. Ele aproximou-se a cerca de 1.000 metros. Os zeros o avistaram e se dispersaram. 4 deles assumiram posição defensiva, virando bruscamente para encontrá-lo de frente. 2 continuaram atrás dos P-38. Bom atirou no zero mais próximo, mas errou. Os pilotos japoneses eram bons. Eles se dividiram verticalmente. 2 subindo, 2 mergulhando, forçando Bom a escolher. Ele puxou para cima atrás dos que estavam subindo. Sua velocidade caiu. O P-38 parecia pesado. Instável. Ele atirou novamente. Sem acertos. Os zeros passaram por cima e voltaram, em direção a ele por lados opostos. Era aqui que a doutrina dizia para mergulhar para longe, usar velocidade, reiniciar. Mas os 2 P-38 ainda estavam em perigo abaixo e os 4 Zero já estavam se reposicionando. Se Bom fugisse, 6 caças inimigos se reagrupariam e alguém morreria. Então ele fez o que o manual proibia. Ele puxou. Em uma curva de desempenho máximo, não uma inclinação suave, uma puxada forte no manche, leme todo, manetes escalonadas, nariz para cima. A fuselagem gemeu. Aviso de stall sacudiu os controles. O P-38 parecia girar em torno do seu centro de gravidade, trocando energia por ângulo, sacrificando velocidade por geometria. O primeiro Zero passou voando, determinado demais para ajustar. O segundo tentou fechar a curva. Bom fez um rolamento brusco, reverteu e puxou novamente. O mundo girou. Céu, nuvens, selva, mar. Sua visão ficou turva. A força G o pressionava contra o assento. Ele aliviou o suficiente para se manter consciente. Então puxou novamente. De repente, estava dentro da curva deles. Não atrás, mas dentro. Os zeros o seguiram na espiral, confiantes em sua vantagem. Mas Bom fez uma curva mais fechada do que a física permitia para um P-38. Ele sacrificou velocidade, altitude, margem de segurança. Voou até o limite da perda de sustentação e se manteve lá. E agora 6 caças japoneses estavam presos em uma luta rotativa sem ter para onde ir a não ser através de suas armas. O primeiro Zero nunca viu isso acontecer. Bom rolou nivelado apenas o suficiente para colocar a mira da arma no alvo. As armas montadas no nariz do P-38. 4 metralhadoras calibre .50 e um canhão de 120 mm dispararam em uma única salva em massa. Sem problemas de convergência, sem dispersão nas asas, apenas um fluxo concentrado de destruição. A cabine do Zero estilhaçou. Chamas romperam do motor. O caça capotou e caiu. Os outros 5 tentaram se dispersar, mas estavam muito lentos, muito perto, presos pela própria curva. Bom ajustou o leme, acelerou e puxou o acelerador novamente. O P-38 respondeu como uma máquina possuída, tremendo, gemendo, mas virando, permanecendo dentro do raio de curva, desafiando a geometria. O segundo Zero subiu, tentando se separar. Bom puxou o gatilho, disparou, direcionou os traçadores para a fuselagem. A seção da cauda se desintegrou. O Zero entrou em parafuso nas nuvens. Agora os 4 restantes entenderam. Eles se dispersaram em direções diferentes. 2 saíram da pista e mergulharam para ganhar velocidade.
Bom os deixou ir. Os outros dois tentaram dar ré e voltar para cima dele, uma manobra desesperada de contra-ataque. Agressividade clássica, mas Bom já havia previsto. Ele fez uma manobra brusca usando o acelerador diferencial ponto motor esquerdo. Alto, motor direito baixo, e o P-38 girou mais rápido do que qualquer caça bimotor. Deveria. Ele surgiu de frente para o terceiro zero a 300 jardas. Ambos os pilotos dispararam. Traçantes cruzaram o ar. Os tiros de Bom atingiram primeiro. A hélice do zero explodiu em estilhaços. O caça mergulhou e caiu. O quarto piloto do zero fez uma curva brusca para a esquerda, depois para a direita, e então rolou em um S dividido em direção à selva. Uma boa fuga. Bom seguiu, conduzindo o P-38 suavemente para o mergulho. A velocidade aumentou. 300 nós, 350. Os controles enrijeceram. Ele disparou uma longa rajada, mais supressão do que o planejado. O zero fez uma manobra brusca, atingiu copas de árvores e capotou para a área verde. 4 abatidos, 2 em movimento. Bom saiu do mergulho a 2.000 pés. Seus braços doíam. O suor encharcava seu macacão de voo. A temperatura dos motores estava no limite. A fuselagem tinha painéis enrugados pela tensão, mas o P-38 ainda estava voando. Ele acionou o rádio. Chamou limpo. Seu ala respondeu, com incredulidade na voz. Ele tinha assistido a tudo. Não entendia o que tinha visto. Nem os 2 pilotos de P-38, que Bom havia salvado. Eles se juntaram a ele no caminho de volta para a base, balançando as asas. Em agradecimento. Bom apenas assentiu, embora eles não pudessem vê-lo. Ele repassou mentalmente o combate, catalogando o que funcionou e o que quase não funcionou. A curva tinha sido mais fechada do que antes, talvez fechada demais. Ele sentiu a fuselagem flexionar, sentiu o limite da decolagem. Alguns nós mais lentos ele teria entrado em parafuso. Um pouco mais de força G e ele teria desmaiado. Mas funcionou. O voo de volta foi tranquilo. Os bombardeiros atingiram seus alvos, mas alguns combates ocorreram dispersos e inconclusivos. Quando a formação cruzou novamente o Golfo, o céu estava vazio e o tempo fechava. Eles pousaram na chuva, o P-38 planando na água sobre a pista de aço. Equipes de solo correram para marcar as rodas com giz e inspecionar os danos. A aeronave de Bom estava amassada, com rachaduras por tensão nas raízes das asas, óleo escorrendo de um dos motores e fixadores dos painéis quebrados. Chefe da equipe deu 2 voltas ao redor dela, em silêncio, e então olhou para Bom descendo do cockpit. Ele perguntou o que havia acontecido. Bom disse que fez uma curva brusca. Chefe da equipe disse, sem brincadeira, e anotou para remover as asas para inspeção. O debriefing foi realizado na tenda de operações. Bom relatou 4 abates confirmados, talvez 5. O oficial de inteligência pediu detalhes. Bom descreveu o combate em termos factuais e objetivos. Altitude, direção, sequência de eventos. Ele não mencionou a curva. Não descreveu a técnica, apenas disse que manobrou e atirou. O oficial anotou. Mais uma missão bem-sucedida. Mais alguns zeros que não voltariam a ameaçar os bombardeiros. Mas o ala de Bom contou uma história diferente. Ele descreveu o combate aéreo, a espiral impossível, a maneira como Bom havia manobrado 6 caças inimigos em um avião que não deveria participar de combates aéreos. Outros pilotos ouviram, céticos. Um P-38 não conseguia fazer uma curva daquele jeito. Todos sabiam disso. O ala insistiu que tinha visto, assistido a tudo. O comandante do esquadrão perguntou diretamente a Bom. Era verdade? Ele realmente tinha superado zeros em um Lightning. Bom hesitou. Então disse que sim. O comandante franziu a testa. Perguntou como. Bom tentou explicar. Gerenciamento do acelerador, coordenação do leme, voar no limite da estolagem. As palavras saíram desajeitadas. Não era algo que se pudesse transmitir em uma tenda de briefing. Era algo que se sentia através do manche dos pedais do leme, aprendido ao longo de horas de testes, refinado pelo instinto.
O comandante não entendeu. Disse a Bom para ter cuidado, para não ficar arrogante, que a doutrina existia por bons motivos que quebrá-la matava pilotos. Bom disse, sim, senhor, e saiu da tenda. Ele não discutiu. Não adiantava. Eles acreditariam nele ou não. A única prova era a sobrevivência, e o único teste era a próxima missão. 2 dias depois, todos os pilotos de P-38 do esquadrão queriam saber como Bom já tinha feito isso. Não oficialmente. Nenhum pedido formal subiu na hierarquia, mas nas tendas à noite, durante as verificações pré-voo, na fila do refeitório, os pilotos perguntavam. Bom tentou explicar. Ele demonstrou com as mãos, imitando os movimentos do acelerador e do manche. Alguns pilotos assentiram e disseram que tentariam. Outros balançaram a cabeça e disseram que parecia suicídio. Em uma semana, 3 outros pilotos relataram ter usado a técnica com sucesso em combate. Curvas mais fechadas do que eles imaginavam ser possível, manobras defensivas, que interromperam ataques inimigos. Um piloto a usou para reverter uma perseguição e conseguiu abater um avião. Outro a usou para evadir 2 zeros e escapar. Nenhum deles a levou tão longe quanto Bom, mas o princípio foi comprovado. O P-38 podia participar de combates aéreos. Não facilmente, não com segurança, mas era possível. A notícia se espalhou. Outros esquadrões ouviram falar sobre isso. Os pilotos trocaram informações. As equipes de manutenção notaram o aumento do estresse nas fuselagens, os painéis rachados, as conexões tensionadas. Eles reforçaram onde puderam e alertaram os pilotos sobre os limites. A técnica tinha um preço. Cada curva fechada envelhecia a aeronave. Cada vibração e solavanco desgastava o metal. Mas, em troca, os pilotos ganharam uma opção que não tinham antes. Uma maneira de sobreviver quando velocidade e altitude não estavam disponíveis. Uma maneira de revidar. Em novembro, os briefings táticos começaram a mudar. Não a doutrina oficial. Essa permaneceu a mesma. Mas a orientação informal, os conselhos passados dos líderes de esquadrão para os novos pilotos. Eles ainda diziam para evitar combates com curvas sempre que possível. Ainda diziam para usar velocidade e altitude. Mas agora acrescentaram uma ressalva. Se você não tiver escolha, se estiver lento e baixo e o inimigo estiver em cima de você, o Lightning pode fazer curvas mais fechadas do que você imagina. Veja como. Bom voo mais 20 missões naquele outono. Seu número de vitórias aumentou. 15, 20, 25. Em dezembro, ele era o maior americano no Pacífico. Repórteres escreviam sobre ele. Cinejornais o apresentavam. O garoto da fazenda de Wisconsin que abatia zeros como se fossem pombos de barro. As reportagens não mencionavam a técnica. Não explicavam as curvas ou o controle do acelerador. Elas se concentravam na pontuação, na contagem, na narrativa simples da engenhosidade americana derrotando a agressão japonesa. Mas os pilotos sabiam. Os mecânicos sabiam. Os homens que voaram, lutaram e sobreviveram. Graças ao que Bom havia descoberto. Não o chamavam mais de caipira. Depois de sua promoção, passaram a chamá-lo de Dick ou Major Bom. Alguns simplesmente o chamavam de o melhor. Ele se manteve humilde. Escrevia cartas para casa, para seus pais e sua namorada. Marge falava sobre o tempo, a comida e o quanto sentia falta de Wisconsin. Não falava muito sobre combate. Em fotos daquela época, ele parece jovem e cansado. Rosto magro, olhos escuros, um meio sorriso que não chega a ser completo. O olhar de alguém que viu demais, mas ainda não aprendeu a lidar com isso. O impacto não parou na Nova Guiné. Pilotos retornavam aos Estados Unidos para licenças ou missões de treinamento. Eles levavam a técnica. Com eles, contavam para outros pilotos e a demonstravam em voos de prática. Instrutores de voo a testaram e a adicionaram aos currículos de treinamento avançado, não como doutrina oficial, mas como realidade testada em campo. A reputação do P-38 começou a mudar. Ainda era um caça de ataque rápido e rasante, ainda melhor utilizado com velocidade e altitude, mas agora tinha profundidade.
Flexibilidade, uma opção de reserva quando missão dava errado. As taxas de perda em combate para os esquadrões de P-38 caíram consideravelmente no início de 1944. Não drasticamente. A guerra aérea ainda era brutal e implacável, mas as margens mudaram. Pilotos sobreviveram a encontros que não teriam sobrevivido antes. Voltaram para casa quando deveriam ter morrido. As estatísticas eram sem derramamento de sangue, alguns pontos percentuais. Mas por trás de cada ponto percentual havia um homem que saiu ileso, uma carta que não precisou ser escrita, uma família que permaneceu unida. Ninguém atribuiu isso diretamente à técnica de Bom. A guerra é muito caótica para causalidade clara. Uma dúzia de fatores influenciou a sobrevivência: treinamento, experiência, trabalho em equipe, sorte. Mas a técnica fazia parte da mistura. Mais uma ferramenta no arsenal. Mais um motivo para acreditar que o relâmpago poderia se defender. A guerra terminou e Bom voltou para casa. 40 vitórias. O maior americano da Segunda Guerra Mundial. Medalhas, desfiles, manchetes. Ele se casou com Marge em fevereiro de 1945. Eles mudaram para a Califórnia, onde ele conseguiu um emprego como piloto de testes da Lockheed. Ele pilotava os novos jatos, os P-80 Shooting Stars, elegantes, rápidos e temperamentais, o futuro da aviação. Em 6 de agosto de 1945, no mesmo dia em que o Enola Gay lançou a bomba atômica sobre Hiroshima, Bom decolou. Em um voo de teste de rotina, o motor do P-80 falhou na decolagem. Ele tentou recuperar o controle, mas não conseguiu, ejetou tarde demais. O paraquedas não abriu. Ele morreu no impacto. Ele tinha 24 anos. A nação lamentou. O presidente Truman enviou condolências. Os jornais publicaram obituários. A Força Aérea nomeou uma base em sua homenagem em Wisconsin. Mas entre os pilotos que voaram com ele, que aprenderam com ele, que sobreviveram graças ao que ele descobriu, a dor era pessoal e silenciosa. Eles haviam perdido o homem que lhes mostrou que os limites eram negociáveis. Décadas depois, historiadores da aviação estudaram seus relatórios de combate. Eles analisaram suas vitórias, suas táticas, a maneira como ele moldava um caça pesado em geometrias para as quais não fora projetado. Alguns chamaram isso de genialidade, outros de instinto. Alguns chamaram de sorte. Eles estavam todos certos e todos errados. O que Bom fez não foi uma coisa só. Foi o acúmulo de 1000 pequenas observações, a intuição de um garoto do campo sobre máquinas e a coragem de testar a teoria contra a realidade quando a realidade podia matá-lo. O P-38 permaneceu em serviço até o fim da guerra. Ele realizou missões de reconhecimento sobre a Europa, ataques terrestres no Pacífico e escoltas de longo alcance que nenhum outro caça conseguia igualar. Os pilotos continuaram a usar a técnica pioneira de Bom, refinando-a, ensinando-a e transmitindo-a. A reputação do Lightning se consolidou. Não era o melhor caça de combate aéreo, nem o mais rápido ou ágil, mas era versátil, resistente, capaz de mais do que o manual prometia. Quando a guerra terminou, a maioria dos P-38 foi sucateada ou vendida. Alguns acabaram em museus. Os visitantes passam por eles agora, leem as placas, admiram as 2 fuzelagens e as metralhadoras montadas no nariz. As placas mencionam velocidade, alcance e poder de fogo. Mencionam as 40 vitórias de Bom. Não mencionam a curva. Não explicam o trabalho com o acelerador ou a coordenação do leme. Não descrevem o momento em que um garoto do interior de Wisconsin olhou para um problema que todos os outros aceitavam e decidiu resolvê-lo mesmo assim. Mas a lição permanece embutida na estrutura da aeronave, nos relatórios de combate, nas estatísticas de sobrevivência que mudaram o suficiente para importar. A lição de que a experiência nem sempre é encontrada em manuais, que a coragem às vezes se parece com curiosidade, que o espaço entre o que uma máquina foi projetada para fazer e o que ela realmente pode fazer é onde a sobrevivência reside. Bom nunca escreveu uma memória, nunca deu entrevistas explicando sua técnica em detalhes.
Ele não se considerava um inovador, apenas um piloto fazendo seu trabalho, tentando voltar para casa, ajudando outros a fazerem o mesmo. A lógica de garoto do campo que o tornou extraordinário era a mesma lógica que o tornou humilde. Você não se gaba de consertar um trator, você simplesmente o conserta. Seu legado não são as vitórias, as medalhas ou os recordes. É o conhecimento de que os limites são muitas vezes mais flexíveis do que pensamos, que as instituições podem estar erradas, que um jovem com graxa sob as unhas, uma mente aberta, pode ver o que os especialistas não veem, que a lógica e a coragem juntas podem mudar a trajetória da história, uma curva impossível, de cada vez. Em algum lugar sobre o Pacífico, no espaço onde o mar encontra o céu, a memória daquela manhã de setembro ainda paira. 6-0 se aproximando. Um P-38 puxando mais forte do que a física deveria permitir. O momento em que tudo, que não deveria funcionar, funcionou.